Boa noite, né, pessoal? Vamos começar aqui a revisão da segunda avaliação de introdução à programação. Olha, como vocês viram aí no Classroom, eu botei uma prova antiga, né? Então a gente vai fazer essa prova antiga, tá certo? Essa prova do período passado. Vamos fazer como uma revisão. Assim vocês vão ver como é que vai ser a prova, como é que tem a cara. A prova vai estar na mesma cara, certo? São 5 questões, como eu sempre faço. 5 questões, cada uma valendo 2 pontos, tá? Escrever código, nada de coisa de outro mundo, tá certo? Vamos dar uma olhadinha. Tá aqui, ó. A primeira questão diz assim, ó. Desenvolva uma função que, dado um array de números inteiros, informe se todos os números desse array são múltiplos de 3 e de 5 ou não são. Certo? Eu quero saber se é múltiplo de 3 e de 5 ou não são. Tá joia? Tem que ser múltiplo dos dois. Por exemplo, 15. 15 é múltiplo de 3 e de 5. Certo? Aí, repara. Qual é a lógica para resolver essa questão? A lógica é o seguinte. Se ele não quer que todos os números do array sejam múltiplos, aí a questão é, se eu encontrar pelo menos um número que não seja múltiplo, eu já sei que todos os elementos do array não são. Certo? Ou seja, ele quer que encontre todos os números do array se são múltiplos inteiros ou não. Se eu pelo menos encontrar um único número que não seja múltiplo de 3 e de 5, eu não é verdadeiro que esse array são de múltiplo de 3 e de 5. Todos os números, todos os elementos. Tá certo? Então, como é que eu faço essa questão? Então, tá aqui. Vou botar aqui. Salvar aqui como questão 1. Então, tá aqui, ó. Questão 1.html. Certo? Tá aqui, script. Então, tá aqui. Eu vou começar com uma function. Certo? Já que ele fala que é uma função, tá? Vou chamar essa função de múltiplos de 5, de 3 e 5, certo? E ele vai receber um array de números. Então tá aqui, ó. Eu vou chamar esse array de números, certo? Vai receber números. Vai receber um número lá qualquer. Então o que eu vou fazer? Eu vou percorrer todos os elementos desse array. Então como é que eu percorro todos os elementos do array? Var i igual a 0. Enquanto i for menor que números.length, faço o quê? Faço i mais mais. Aí eu faço o quê? Eu faço, ó, se... Vou verificar esse número agora, né? Se números i... eu quero descobrir se ele não é múltiplo de 3 ou de 5, certo? Então, como é que eu faço para descobrir se o número é múltiplo de 3 ou de 5? Eu faço, ó, múltiplo de 3 é igual a 0, certo? Eu estou verificando, ó, ele é múltiplo de 3. Se isso aí for verdadeiro, significa que ele é múltiplo de 3, certo? E presta atenção como eu estou fazendo. Números e módulo 5 foi igual a 0, aí significa o quê? Ah, significa que eu descobri que os números realmente são múltiplos de 3 e de 5. Só que eu não quero descobrir, ó, eles não são múltiplos de 3 e 5. Eu quero o quê? Eu quero que isso aqui tudinho, ó, seja negado. Ou seja, isso aqui tudo seja negado, ó, não for múltiplo de 3 e de 5. Deu para entender aí? Ou seja, aqui na expressão números i múltiplo de 3 igual a 0 e números i múltiplo igual a 5 igual a 0, eu estou verificando se realmente esses números são múltiplo de 3 e múltiplo de 5. Mas o que eu quero é que a negação, se eles não são múltiplo de 3 e de 5. Se eles não são, eu já sei o que, ó. Eu já dou um return false aqui, ó. Já dou direto, ó, return false. Ou seja, nem todos os números são múltiplos de 3 e de 5. E dou um return true. Para quê? Para dizer se esses números são realmente, todos os números, né, no caso, são múltiplos de 3 e de 5. Ou seja, se ele não encontrar pelo menos um número que seja múltiplo de 3 e de 5, que não seja, ele vai assumir que todos os números são múltiplos de 3 e de 5 e, portanto, retorna true. Tranquilo até aí? Acho que muito leva pra frente.
Professor? Dúvidas? Sim. Dúvida de matemática Deixa eu abrir básica. aqui, pra ver se tem alguma dúvida aqui. Professor? Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever no chat, certo? O senhor tá me ouvindo? Nenhuma? Eu tenho um, Essa daí, professor, eu tenho gente. um. O senhor tá me ouvindo agora? Ah, caramba. Márcio tá falando, mas eu não tô ouvindo nada. Márcio, eu não tô te ouvindo não, Márcio. Estranho, aqui eu não tô ouvindo não. Você Deixa tá eu ver se escutando? alguma coisa dele tá no mute aqui. Ah, peraí, só um minutinho. Ah, não entendi a lógica da condição, né? Certo. O não. O não é pra negar, Márcio. O não é pra negar, Márcio. O não é assim, ó. O que eu quero é que isso aqui não aconteça, isso aqui não acontecer. Então eu boto o não é pra negar. Certo? Pronto. Vamos lá. Vamos de novo. Ó. Como é que eu faço para descobrir se o número é múltiplo de 3 ou de 5? O número é múltiplo de 3 se a divisão dele por 3, o resto for zero. Certo? Então, como é que eu faço assim em programação? Eu faço assim, ó. Números e módulo 3 igual a zero. Ou seja, o que é que isso está me dizendo? Está dizendo assim, ó. Se eu pegar esse número e dividir por 3, e o resto dele der zero, significa que esse número é múltiplo de 3. Certo? Ele está verificando para mim se é múltiplo de 3. Tá ok? Agora, se... Aí eu quero outra condição, porque tem que ser as duas coisas. Certo? Se... né? No caso, e... Tanto tem que acontecer que número é múltiplo de 3, quanto número é múltiplo de 5. Então, ó, números e módulo 5 igual a zero. Aí ele está perguntando aqui para mim, olha, o número é múltiplo de 5, certo? Só que o que eu quero? Eu quero que isso aqui, a minha pergunta é que isto aqui não ocorra. Que isto não ocorra. Ou seja, que isso aqui não aconteça. Então eu pego disso tudo e coloco, ó, entre o não. Certo? Aí eu boto no if, ó, se isso aqui não acontecer, retorne false. Melhorou agora, Márcio? Perfeito. De nada, Márcio. Estão à sua disposição. E aí? Mais alguma dúvida, gente? Vamos para segunda. A segunda questão diz assim, ó. Escreva uma função que receba um array de números inteiros como parâmetro e retorne a diferença entre o maior e menor número contido nesse array. Observação. Não pode usar a função array_sort nessa questão. Certo? Ele quer o maior e o menor número contido nesse array. Certo? Existem 1000 maneiras de preparar Neston. Inventa a sua. Eu vou fazer a mais simples, depois eu posso até fazer uma outra mais complexa. Qual seria a mais complexa, gente? A mais simples. A mais simples seria o seguinte. Eu selecionar o maior número de todos os elementos do array, depois separar o menor número de todos os elementos do array. Depois que eu separar esses números, eu faço o quê? Eu faço a diferença. Tá joia? Aí a pergunta é, como é que eu faço para separar? É aquele esquema de, eu pego o número e assumo que ele é o maior. Aí eu vou verificar se todos os números são maiores do que aquele maior. Se for maior, significa que ele é o maior. Se não, pegue o número maior e atribua a ele, certo? E a mesma coisa eu vou fazer para o menor, só que de maneira oposta, tá?
A outra maneira de fazer, que é mais complexa, seria eu pegar esses números, ordenar esses números e pegar o primeiro elemento do array, fazer a diferença do maior, que seria o último, né? O último elemento do array, com o primeiro elemento do array, que seria o menor. Aí, para isso, eu ia ter que fazer um algoritmo de ordenação, como ordenação bubble sort, tudo mais. Isso aí seria mais complexo, tá? Então, eu vou fazer da maneira mais simples. São dois for nessa questão, ou com um só resolve. São dois for, mas não é um dentro do outro. Certo? Eu acho que dá para fazer um com um só também, viu, Márcio? A gente pode tentar fazer com um só. Certo? Vamos fazer com... Eu vou fazer com dois, depois eu vou tentar fazer com um. Certo? Eu acho que dá para fazer com um. Tá aqui, ó. Questão 2.html. Script. Então tá aqui. Function, vou chamar ele de diferença. Certo? A diferença entre o maior e o menor. Então, tem um array de números. Certo? E eu quero pegar esses números aí e, como eu disse antes, vou extrair primeiro o maior. Então tá aqui, ó. Var maior. E vou pegar uma variável chamada menor. Aí eu vou assumir que o maior é o primeiro elemento desse meu array aqui, ó. Números 0. Certo? Aí vou fazer um for var i começando de 1. Certo? Enquanto i for menor que números.length, faça i mais. Certo? Aí eu vou fazer o quê? Se números i for maior que maior, aí eu faço o quê? Aí eu guardo. Ó. Aí eu faço maior igual a números i. De maneira semelhante, eu poderia já fazer o menor também aí tudo junto, né, Márcio? Como o Márcio falou, vai precisar de dois for. Se eu fosse fazer com dois for, eu fazia com um for, depois eu fazia outro for pro menor. Mas dá para fazer todos os dois com um for só. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Menor é igual a números 0 também, certo? Que é o primeiro elemento. Aí eu faço ó, aqui embaixo, ó. Se números i for menor que menor, faço o quê? Faça menor igual a números i também. Certo? Aí no final, eu faço o quê? Eu faço um return do maior com o menor, né? Então tá aqui, ó, maior menos o menor. Deu para entender aí, gente? Foi difícil essa questão? Ô, professor, Chique de doer, né, Márcio? Agora, eu não escutei o microfone de Márcio. O que foi que aconteceu aqui? Eu tô clicando aqui no teu microfone e ele não fica... Não tira do mudo. Ele tá dizendo que eu não posso tirar o mudo. Eu também não tô escutando Fernanda, não. Por que danado desse aí? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ele tá aparecendo o áudio aqui, mas não tá. Deixa eu ver aqui se tem Tá alguma me- coisa aqui do meu áudio. Ah, fala agora. Tá me ouvindo? Ah, agora eu tô. Aê, valeu. Beleza. Foi mal aí, desculpa Vê aí, se Márcio. o senhor corrige pra Fernanda também, professor, por favor. Tá certo. Pronto, Fernanda. Tenta falar alguma coisa pra ver se eu escuto. dá para ouvir? Dá, agora eu ouço direitinho. Eu tive uma dúvida nessa questão. Diga E lá. eu lembro do código de quando a gente fez para descobrir o maior número de uma lista. Certo. Você pegava o primeiro e ia comparando. Ah, Com os outros Tá. elementos. tá. Entendi. Era só transformar em função. Entendi. Entendeu? A mesma coisa, só transformei em função. Transformei em função e fiz um menos o outro, né? Só isso. Essa questão de fazer um menos o outro aí é só pra enfeitar. Só isso mesmo. Mais alguma dúvida, gente?
Sim, Diga. sim. Me tira uma dúvida, o senhor tá ouvindo a zoada da academia aqui não, né? Não. Pronto, perfeito. Me tira uma dúvida, se eu assumisse que o maior é 0 Certo. e que o menor é 3.000 nessa questão, daria algum problema? O maior é 0 e o menor é 3.000. Aí daria. Daria. Porque você está assumindo que o maior é um número crescente, né? E o menor é um número decrescente. Agora, se você quer saber se esses dois aí você poderia inverter, né? Aí você inverter a lógica, que o maior seria o menor número e o menor seria o maior. Deu pra Então, entender? o maior C0, e o menor 3.000, é verdade. Aí eu vou ter que Desculpa. inverter a lógica. Isso. Se eu inverter a Mas, lógica, dá certo. em vez de eu assumir que é o primeiro elemento, do array, eu assumi que são esses valores. Não, você assume que são os primeiros mesmo. Pode pegar os primeiros elementos. A lógica que você inverte vai ser aqui, ó. Nessa história do maior e do menor. Certo? Porque qual é a lógica do maior e do menor? A lógica do maior e menor é você pegar um primeiro elemento, seja ele qual for o valor. E você vai comparar com os outros. Certo? Você vai comparar com os outros. No seu caso, é que você está falando que 3.000 é o menor, aí o que você está querendo fazer? Você está querendo que o menor seja o menor valor, entendeu? O maior será o menor valor. Então, é que você estivesse fazendo assim, ó. O menor é o maior e o maior é menor. Deu para entender aí? Aí, nesse caso aqui, a diferença você teria que inverter também. Você teria que fazer menor menos maior, ou maior menos menor, porque senão você ia dar um valor negativo. Você queria um valor negativo? Porque se você pegar... Não. Então pronto, aí você inverte também. Menor, maior. É porque eu resolvi uma questão recentemente que tinha que adicionar na variável um número maior. Aí eu disse que o maior era 0 e fiz. A minha questão é assim, se eu podia comparar justamente com o 0 ou se era obrigatório fazer com o primeiro elemento do array. No caso, quando eu fiz, deu a resposta certa, entendeu? Entendi. Olha, eu teria que ver a questão, certo? Mas a priori, pelo que você está me dizendo, você pode pegar o primeiro elemento do Só array, pra fazer ser... não. Desculpa. Só, tipo, por exemplo, aí eu digo que o menor é 3.000, só pra iniciar, porque partindo do princípio que todos os elementos do array seriam menor que 3.000. Pode ser E aí também. eu faria... Pode ser também. Agora, a vantagem desse meu aqui é porque ele é genérico. Funciona com 3.000, com 5.000, com 10.000, com 20.000, com você quiser. Entendeu? Deixa eu voltar do jeito que estava antes. Entendi. Com o seu jeito funciona. Tá correto. Fabrício, se você botasse na prova desse jeito aí e tal, e você fizesse o código, eu ia considerar? Com certeza eu ia considerar, sem problema nenhum. Certo? Mas do jeito que eu fiz aqui, ele funciona tanto com 3.000, com 4.000, com 5.000, com o jeito que você quiser. Certo? Beleza, valeu. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então vamos cuidar. Aí diz aqui, ó, na terceira questão. Crie uma função que fique solicitando que o usuário informe um número inteiro e só pare de solicitar quando o número informado estiver entre os números inteiros A e B, inclusive. Ao final, retorna o número que o usuário informou. Essa aqui a gente já fez essa questão aqui, né? Lembra daquela questão do dado? Que eu queria que o usuário ficasse repetindo o número e tudo mais, e parasse se fosse um número entre 1 e 6. Então aí é a mesma coisa, certo? Só que no caso eu queria que fosse uma função. Então vamos lá. Então funciona assim, ó. Eu vou criar aqui a questão 3. Aí eu vou botar assim, ó. Script, function. Vou botar assim, lê valor, certo? Lê valor. Lê um valor entre A e B. Entre A e B, certo? Que é o que o usuário vai informar. Então, ó, enquanto do while. Enquanto
o A for o quê? No caso, o usuário vai digitar um número, né? Então tá aqui, ó. Vá num, certo? Aí o usuário vai pegar e vai digitar um número. Tá aqui, ó. Num igual a paciente prompt digite um número. Enquanto o meu número, ele for o quê? Ele for maior, desculpa, enquanto ele for, que fique repetindo, né? No caso, enquanto o meu número for menor que A, ou o meu número for maior que B, certo? Então ele fica repetindo isso aí. Aí no final ele return num. Certo? Alguém tem alguma dúvida aí? Levantou a mão aí? Oi, Márcio. Fui eu, professor. Diga lá. Fica à vontade aí. Me tem uma dúvida, tem como fazer essa questão sem usar o do? Deixa eu ver aqui. Sem usar esse do, porque esse do é só para iniciar, né? Não, é pra fazer um laço com ele. Então, mas tem como fazer sem usar ele, sem usar o do e o while, por exemplo, com for? É uma dúvida. Deixa eu ver se dá pra fazer com for. Com for até dá pra fazer, sabe? Mas é mais interessante você fazer ele com do ponto de vista de leitura do código, certo? Fazer com do while é melhor, Márcio. Mas você dá pra fazer com for. Deixa eu ver se dá pra fazer com for. Eu ia colocar esse cara aí na condição. Eu acho que dá, Márcio. Eu acho que dá. Mas seria um for bem estranho, viu? Seria um for mais ou menos assim, ó. Um for. Aí o primeiro valor eu deixo em branco. Enquanto num for. Aí eu pego essa condição daqui, ó. Vou pegar essa condição daqui. Vou botar aqui no meio, ó. Seria mais ou menos uma coisa mais ou menos assim, ó. Ó. Só para comparar, certo? Aí eu vou botar o num aqui, ó. Seria um for mais ou menos assim, ó. Seria bem estranho, viu? Aí o return no final, né? Aí, enquanto isso aqui for verdadeiro, no caso seria assim, ó. Enquanto for verdadeiro, repita. Só que eu quero que isso aqui seja assim, ó. Enquanto num for menor que A, ou num menor que B. É isso mesmo. Ficou parecendo preaca mesmo, professor. Bem que você falou. Vira uma preaca, vira uma gambiarra, entendeu? Alguém levantou a mão aí, além do Márcio? Não? Então foi o Márcio mesmo que levantou a mão, eu escutei levantando a mão, era o Márcio. Ficou uma preaca, entendeu esse Márcio? Fica tenebroso mesmo. Deixa pra lá. Entendeu? O do while, ele existe por uma função. Qual é a função do while? É para certas situações como essa, por exemplo, o código ficar mais legível, entendeu? Ele ficar legível dessa maneira. Porque o código tem que ficar legível também, não pode ficar de qualquer jeito. Tem que ser um código que seja fácil de você ler, de você dar manutenção, de você compreender. Certo? Tá joia? Dúvidas aqui, gente? Nessa questão? Sem dúvida, Caio. Fernanda, tudo em ordem, Fernanda? Deixa eu ver o que mais tá aí. Tudo certo, eu entendi, sim. Certo. Perfeito. Então vamos lá. Vamos partir para a quarta. A quarta questão que eu fiz na última aula, não foi?
A quarta questão diz assim, ó. Desenvolva uma função recursiva e uma não recursiva para calcular A elevado a B, sendo que A e B dois números inteiros. Observação, não pode usar o operador de potência, asterisco, ou a função math.poll nessa questão, certo? Eu queria que fizesse com o estrutura de repetição mesmo, tá joia? E fizesse com o quê? Uma função recursiva e uma função não recursiva, certo? Então vamos lá. Como é que era a função não recursiva? Dizia assim, ó. Vou botar aqui, ó. Uma nova. Questão 4.html. Script. Tá aqui, ó. Uma function. Vou chamar de potência. Essa aqui vai ser a versão não recursiva, certo? Então vou passar um A e um B. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer, ó. Vou botar. Vou criar aqui uma variável var, chamada de pot, vou botar um valor 1 nela. Aí eu vou começar aqui, ó. For var i igual a 0, enquanto meu i for menor que meu b, porque a elevado a b, né? Faça i mais mais. Aí eu faço como? Faço assim, ó. Pot é igual a potência vezes a minha base, que é meu a, certo? Depois eu retorno, ó, pot, que é a minha potência. Tá joia? Essa é a versão não recursiva. E a versão recursiva? Como é que seria a função, a versão recursiva? A versão recursiva seria assim, ó. Vou chamar de potência R de recursiva, certo? Então seria assim, ó. Qual é a condição de parada? Sempre começa pela condição de parada. Qual é a condição de parada? Se o meu B for igual a 0, o que é que eu vou ter? Eu vou mandar retornar 1. Certo? Por quê? Porque eu sei que 1A elevado a 0 é igual a 1. Certo? E se não for, eu faço o quê? Retorne quem? A vezes potência R de recursiva. Tem que ser o mesmo nome desse aqui, ó. Que é a potência recursiva. Potência R. Faço o quê? Passo o A, passando um B menos 1. Por quê? Porque a gente já viu na aula anterior que a minha potência, ela pode ser calculada assim, né? Por exemplo, quem é 2 elevado à terceira? É igual a 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Quem é 2 elevado ao quadrado? É igual a 2 vezes 2 elevado a 1. Quem é 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 é igual a 2 vezes 2 elevado a 0. E quem é 2 elevado a 0? É igual a quem? A 1, certo? Que é justamente minha condição de parada. Tá joia? Se você reparar direitinho aqui, você vai ver que a condição aqui da repetição da potência é a base vezes a função de potência recursiva elevada ao quê? Ao expoente menos 1. Tá vendo? O expoente é 3, o expoente aqui que eu vou passar é ele menos 1. O expoente é 2, eu passo ele aqui a 1 menos 1. O expoente é 1, eu passo 0, que é o 1 menos 1, que é 0. Aí eu passo 0, aí ele cai na condição de quê? Na condição de parada, que é justamente essa daqui. Certo? Dúvidas, gente? Alguma dúvida? Não? Então vamos seguir em diante. Aí a última questão diz assim, ó. Elabora uma função que, dada uma matriz 3×3 qualquer, retorna o determinante dessa matriz. Ora, como é que eu faço para calcular um determinante de uma matriz 3×3? Aí é matemática, né, gente? Tem que lembrar um pouquinho da matemática. Junto com a professora Camila lá. Como é que foi que vocês viram? Como é que era uma determinante? Deixa eu salvar aqui. Questão 5.html. A gente viu que o determinante era assim, né?
por exemplo, vou escrever em programação, porque aí fica mais fácil a gente escrever o código, certo? Tá aqui, ó. Function, vou chamar assim, ó, function determinante. E vou passar minha matriz aqui, ó. Para o código ser menor, viu, gente? Eu vou chamar a matriz de M só, certo? Para o código ser menor, certo? Como é que seria isso aqui? Eu ia fazer aquela continha do determinante. Já posso fazer direto. Faz a conta e já retorna. Como é que é a conta do determinante? É assim, ó. A minha matriz é assim, né? É M00, M, linha 0, coluna 1, M, linha 0, coluna 2. Aí é M, linha 1, coluna 0, M, linha 1, coluna 1, M, linha 1, coluna 2. E finalmente M, linha 2, coluna 0, M, linha 2, coluna 1, M, linha 2, coluna 2. Aí como é que eu faço para achar o determinante? Eu vou repetir essas duas colunas aqui, né? Lembra-se disso? Pega essas duas colunas daqui, coloca aqui, aí calcula a diagonal principal, multiplica mais vezes as outras diagonais, não é isso? Multiplica os elementos, soma, depois subtrai com os outros, né? Então eu vou botar aqui assim, ó. Só pra gente lembrar que tem um tracinho aqui. Aí eu vou repetir as matrizes, certo? Então tá aqui, ó. As colunas, no caso, né? Tá aqui, ó. Essa coluna aqui. Essa coluna daqui. E essa coluna daqui. Certo? Então, como é que seria? Seria assim, ó. Essa diagonal daqui seria M0... Opa! Aqui, ó. M de 0, 0, vezes M de 1, 1, vezes M de 2, 2, mais... Aí eu vou pegar aqui, né? M de 0,1, M de 0,1, mais M de 1,2, mais M de 2,0, mais... Aí eu vou pegar essa coluna daqui, ó. Essa linha daqui, né? Ó, M02, M10, M21. Então fica, ó, M02 vezes M de 1, 0, vezes M de 2, 1. Aí agora vem o menos, né? O menos. Menos o quê? Menos essa daqui agora, né? Ó, M de 0,1 vezes M de 1,0 vezes M de 2,2 menos... Vou botar pra cá, certo? Menos M. Aí agora essa daqui, ó. M de 0,0 vezes M de 1,2 vezes M de 2,1 menos M de... Aí agora eu vou pegar essa coluna daqui, né? Essa linha aqui, ó. 0,2, 1,1 e 2,0. Certo? Então é M de 0,2 vezes M
de 1 vezes M de 2 0. Certo? Aí eu já poderia colocar no return direto isso aí? Já podia. Certo? Essa questão mais difícil é montar o determinante. Certo? Escrever o código para ela não é tão difícil. Agora, prestar atenção como é que coloca os valores dos colchetes. Se eu errar um detalhe mínimo e o senhor zerar a questão, pode ter certeza que eu sento e choro de raiva, professor. Choro feito menino pequeno na hora. Nada, rapaz. Negócio fácil de errado, caramba. Tem que ter atenção. Tem que ter atenção, Márcio. Concordo com você. Tem que ter atenção. Se não tiver atenção, erra facinho. Certo? Por isso que essa questão eu botei por último, uma sendo mais difícil, certo? Porque ela requer um pouco mais de atenção. Ela não é difícil, ela requer atenção. Para você não errar. Mas difícil ela não é, não. Certo? Professor, é de boa usar arrow function na prova? Se você quiser usar, Bruno, pode usar. Você que sabe. Fica a seu critério. A linha do return está errada, Clarice? Onde é que está errado? Então, vezes no lugar do mais. Vezes. É aqui, né? Tem razão, tá errado. É aqui. Olha, eu já tava errando, ó. Tá vendo? É fácil de errar. Obrigado, Clarice. Não era aqui que tava errado, não era? Pronto, muito bem, Clarice. Ó, Clarice tem um olho de lince. Nada. A correção é leve. A correção é leve. Faça e verifique para ver se não está errado. Eu queria saber uma dúvida de vocês. Muita gente vai fazer a prova, vai. Que eu vou imprimir a prova. Aí eu queria saber se vai aquele monte de gente fazer a prova ou se só vai uns 20, 30 fazer a prova. O que é que tu acha, Fernanda? Quantos vão fazer a prova? Eu acho que você poderia colocar um aviso no Classroom e o pessoal colocar um presente lá, alguma coisa assim. O problema é se a pessoa não vê e aparecer na prova, né? Verdade. Mas tudo bem. Era só para ter uma ideia mesmo. Eu acho que eu vou levar umas 35 provas, acho que é suficiente. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Não? A prova vai ser nesse nível aí. Vai ser nesse nível. Se não tiver mais fácil. Eu acho que a prova... Eu já fiz a prova. Eu tô achando que a prova tá mais fácil do que esse aqui. Presente de retorno às férias. Você vai ver. Vai ver a prova assim, oxi, que prova mais fácil. Tô me iludindo já. Que é isso, Rebeca? A prova vai ser naquele mesmo horário? Oi? A prova vai ser naquele mesmo horário? Sim, vai ser no mesmo horário. Que hora mesmo, hein? Foi depois da aula de matemática naquele dia. Que horas são? Me lembra aí, que eu já tô até esquecido. É 10h30, é? Eu acho que era isso. Vai de 10h30 até meio-dia. Eu boto até meio-dia pra você, não tem problema não. Certo? Nem se preocupem. Tá joia? Eu acho que a gente vai ter aula de matemática. Eu confirmo com o senhor depois se a gente vai ter aula de matemática ou se a turma vai querer. Qualquer coisa você me avisa. Eu aviso. Eu chego cedo, qualquer coisa você me avisa. 9 até meio-dia. Posso colocar também, Pedro. Só depende das outras aulas. Por mim. Agora eu não quero roubar o horário da outra professora, não. Matemática é importante. Eu vou chegar cedo lá, certo? Eu acho que até umas 8 horas, 8h30, deve estar por lá. Aí vocês verificam aí que hora vocês querem fazer a prova.
Agora tem que combinar com todo mundo, para o pessoal depois não chegar assim e dizer assim, eu pensei que começa, por exemplo, a prova 9 horas, aí eu acabo chegar às 10h30, eu pensei que a prova de 10h30, me sinto prejudicado e não sei o que, aí achar ruim. 7 horas, Arthur? Tu não tá lá de 7 horas, Arthur?